Amém? Seja bem-vindo ao nosso culto hoje, a Aliança Jovem, culto jovem. E antes de começarmos, eu quero orar com você, perguntar como você está, creio que esteja bem, que Deus abençoe sua vida e vamos começar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos pelas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Meu Deus, agradecemos porque cremos naquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas e através de nós. Meu Deus, nesse dia nós queremos declarar o nosso amor, declarar a nossa confiança em Ti. No nome de Jesus, Senhor, abençoe cada lar, cada pessoa, cada jovem, cada adolescente que está em suas casas. Meu Pai, adorando a Ti, erguendo um trono, Senhor, para Ti em nossos lares. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor nessa hora, no nome poderoso. Quero cantar uma canção com você e acompanhe na sua casa. Nós te adoramos, Jesus. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, cantarei a Ti, e o que posso te dar por tudo que Tu és. Você me libertou, me curou, e o que posso te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre, e Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti, e o que posso te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou, e o que posso te dar por tudo que Tu és.
você me libertou e me curou, e tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre, e tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Declare: e tu és bom. Teu amor é pra sempre. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, e tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer e deixa o céu descer e deixa o céu descer e deixa o céu deixa o céu descer e deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, pois teu é o reino, teu. Sabe que todo poder é dele. Jesus não perdeu o controle da situação, meu irmão. Ele não perdeu o controle. Ele está no trono. Ele está no trono. E todo o poder, toda a glória foi dado a Ele. O nome que é sobre todos os nomes. E Ele é o nosso Deus, é Ele que é o nosso Rei.
Ele é o leão da tribo de Judá. Oh, por isso nós declaramos, Senhor, somente a Ti. Declaramos que o Senhor reina sobre as nossas vidas, o Senhor reina sobre a nossa nação, que o Senhor reina sobre a nossa família, a nossa casa. Está debaixo do Teu reinado, debaixo da Tua vontade. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Tu és bem-vindo aqui na minha casa. Eu quero estar com você aqui, Jesus. A sua presença me dá paz, a sua presença me conforta todo dia. Este é o meu lugar seguro em Ti, seguro em Ti. Este é o meu lugar seguro. Pois Teu é o reino, Teu é a glória. Nós declaramos sim, sim. Pois Teu é o reino, Teu para sempre, para sempre, para sempre. Amém, Jesus. Para sempre, amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus é bem-vindo aí na sua casa, meu irmão. Diga isso para Ele. Senhor, Tu és bem-vindo aqui na minha casa. O Senhor é bem-vindo na minha família. O Senhor é bem-vindo na minha vida. Porque onde Jesus está, o medo vai embora. Onde Jesus está, toda doença vai embora. Onde Jesus está, meu irmão, toda depressão, toda ansiedade vai embora. Ele é o nosso lugar seguro. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Você que está em casa, pegue sua Bíblia aí. E antes de nós partirmos para a palavra de Deus, eu queria convidar você, você que quer ofertar na casa do Senhor, você que quer entregar o seu dízimo. Aqui está embaixo o número da conta da igreja. Você pode fazer transferência bancária e também você pode ir até na sede administrativa durante a semana. Tem um gasofilaço que fica disponível lá para quem quiser ir ofertar fisicamente. Vai com cuidado, usando máscara, álcool em gel. Amém? Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida e pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, versículo 33. Na verdade, versículo 35. Amém? Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Diz assim: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Amém? Até aqui. Aqui é a passagem que fala sobre o fim do tempo do deserto na vida do povo de Israel. Quando eles chegaram
na terra prometida, quando eles chegaram em Canaã, né, nas fronteiras de Canaã. Vou melhorar aqui um pouquinho a voz. E algo muito interessante, olhando para essa passagem, olhando para os nossos dias de hoje, né, eu não consigo olhar para essa crise e essa pandemia e não conseguir fazer um paralelo àquele momento em que as pessoas estavam, o povo de Israel estava passando pelo aquele deserto, por onde eles passaram 40 anos rodeando naquele deserto até chegarem na terra prometida, até chegarem no final propósito de Deus para a vida daquele povo, sabe? E o que nós podemos ver nessa passagem, e não somente nessa passagem, mas eu quero me atentar a toda esse contexto do povo saindo do Egito para a terra de Canaã e o deserto no meio, né? Nós vivemos em tempo de deserto hoje. E acredite, não está sendo fácil para ninguém, né? Não está sendo fácil para ninguém viver em meio a essa crise, em meio a essa pandemia. Assim como não era fácil atravessar aquele deserto durante aquele tanto tempo, né? Mas eu quero que você saiba de algumas coisas que você precisa saber, né? Sobre o deserto. Primeira delas, que Deus, ele não perdeu o controle. Tem muita gente achando que Deus perdeu o controle da situação e começa a enxergar o problema achando que o problema é maior do que Deus, de que Deus virou as costas, de que Deus não está mais olhando para nós. E isso é um engano, meu amigo. Deus não perdeu o controle, Deus não saiu do seu trono, Deus não perdeu o seu trono para essa pandemia, para esse vírus. Deus não perdeu, meu amigo. Deus está no controle, entenda muito bem. O povo estava passando pelo deserto e Deus sempre continuava no controle de todas as coisas. A segunda coisa que eu quero que você entenda nesses dias de crise é que esse vírus, ele não pegou Deus de surpresa, né? Entenda isso, Deus, ele não foi pego de surpresa com esse vírus, com essa pandemia. Deus está acima desse vírus. E assim também o deserto não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que o povo teria que passar pelo deserto e Deus estava lá para fortificar aquele povo, para alimentar aquele povo e para o terceiro ponto, que era fazer os maiores milagres acontecer naquele deserto. Então nós podemos olhar e ligar ao deserto que o povo de Israel estava passando com o deserto que a humanidade hoje está passando, nós estamos passando. E algo muito interessante nessa história do deserto é porque tem vários personagens, né? Tem várias pessoas que estavam atravessando aquele deserto, e algo muito interessante que nós podemos ver é porque cada pessoa, né, tem uma atitude diferente no deserto. E eu quero falar para você sobre algumas pessoas que estavam atravessando aquele deserto de Israel, né, com o povo de Israel, e a atitude dessas pessoas mediante ao deserto. E eu quero que você olhe para si, eu quero que você consiga a perceber se a sua vida, as suas ações, as suas atitudes hoje, no meio dessa pandemia, no meio desse deserto, tem a ver ou se pareça com alguma dessas atitudes de algumas pessoas que eu vou mencionar aqui, de alguns personagens da Bíblia da travessia do deserto. E o primeiro personagem que eu quero citar aqui é Miriam. Miriam, a irmã de Moisés. Algo interessante na vida de Miriam em meio ao deserto, que de primeira mão, lá no início, lá na travessia do Mar Vermelho, ela se alegrou com aquele milagre, com aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Só que com o passar dos dias, Miriam, ela começou a murmurar contra Deus, porque estava no deserto, porque estava com sede, porque estava com fome, e começou a murmurar e falando por que Deus tinha trago eles para o deserto, para morrer no deserto, tiraram do Egito e para morrer no deserto. Então o que eu quero falar para você? Não seja como Miriam. Talvez muitos de nós, no início dessa crise, dessa pandemia, estávamos
achando que era algo que ia passar bem rápido até, e ninguém achou que seria capaz de chegar a este ponto que chegamos hoje. Mas eu quero te falar uma coisa: não seja como Miriam. Não abra a sua boca para murmurar, não abra a sua boca para reclamar, porque a murmuração, ela atrai maldição. Se você for lá na história, você vai ver que depois que Miriam murmurou contra Deus, depois que Miriam começou a reclamar de tudo que estava acontecendo, o que aconteceu, ela ficou doente, né? Atraiu maldição sobre a vida dela, e ela teve que ficar afastada do povo de Israel por um período até ser curada. Ela pegou lepra. Então a murmuração atrai maldição. Você quer passar por essa crise, você quer passar por esse deserto, mesmo em meio ao deserto, vendo os milagres de Deus acontecer na sua vida, vendo o socorro de Deus vir sobre a sua vida. Então, meu irmão, não murmure, não murmure. Apenas agradeça a Deus, consiga ver as coisas boas que estão acontecendo, consiga ver os milagres de Deus todos os dias na sua vida, consiga olhar para o lado bom da sua vida hoje e comece a ser grato a Deus pelos mínimos detalhes, porque a gratidão, ela atrai bênção sobre a vida de um cristão. Então, ao invés de murmurar em meio à crise, meu irmão, seja grato a Deus, seja grato pela água, pelo alimento, pelo ar que você respira. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado, mesmo no meio desse deserto, mesmo no meio dessa crise. Então não murmure, não seja como Miriam. O segundo personagem da história é Arão. E Arão, ele foi um homem que serviu a Deus, né? Mas em um momento da história, quando Moisés está lá no monte durante 40 dias, e aí as pessoas começaram a chegar para Arão e falar: Arão, Moisés morreu, já tem 40 dias que Moisés está em cima do monte. O Deus de você, o nosso Deus, o Deus de Moisés, esqueceu da gente. Faça pra gente um outro Deus para que nós possamos adorar. E aí o que aconteceu? Arão foi lá e fez o bezerro de ouro, pediu o ouro de todo mundo e fez o bezerro de ouro. Então o povo adorou o ídolo. Então Arão, ele foi pela conversa dos outros, sabe, e fez um ídolo. Muita gente tem idolatrado o caos nesse tempo. Como assim, pastor? Como as pessoas têm idolatrado o caos, né? Quando você começa a dar ênfase para o caos, quando você começa a dar a sua atenção, né, para o caos, então você acaba idolatrando o caos. Você não pode ter como ídolo o caos nesse tempo. Você precisa olhar para Deus e confiar em Deus, mesmo que demore. Está demorando. Moisés estava 40 dias em cima do monte, o povo estava praticamente em quarentena em meio ao deserto, e já tinha 40 dias que eles não tinham uma resposta, não tinham uma palavra da sua liderança, e agora eles ficaram desesperados e foram adorar um ídolo. Convenceram Arão a criar um ídolo para que eles pudessem adorar. Meu irmão, não adore ídolos nesse tempo, não mude a sua fé, não vareie nos seus pensamentos. Deus é o nosso Deus, você precisa colocar a sua confiança nele. Você não pode, porque está demorando, pastor, mas está demorando, está sendo difícil. Meu irmão, o deserto é lugar de passagem, entenda isso. O deserto é lugar de passagem, o deserto não é lugar para se morar. Deus está no controle e nós vamos passar por isso, nós vamos vencer, nós vamos sair lá do outro lado. Amém? Eu quero que você creia nisso e não seja como Arão, não vá pela conversa dos outros, não fique escutando os profetas do caos nesse tempo. Meu irmão, se encha de notícias boas, procure ouvir notícias boas, comece a se alegrar com notícias boas, comece a ver, a assistir notícias boas para que a sua fé aumente, para que você não se entristeça, para que você se alegre mesmo em meio ao deserto. O terceiro personagem é o povo de Israel, que o povo de Israel, eles acharam que Deus tinha os abandonado e começaram a adorar outro Deus. E outro ponto deles, eles não queriam ter intimidade com Deus. Quando Deus vinha falar com o povo falava: não, Moisés, fala você com ele, deixa nós aqui quietinho, né? Tem muitas pessoas que estão se esfriando em Deus nesse tempo.
O amor está se esfriando, as pessoas estão voltadas e focadas em outras coisas e aí acabam perdendo a sua fé, acabam esfriando no seu evangelho, na sua fé, naquilo que acredita. Meu irmão, não seja como o povo de Israel. Não ache que Deus os abandonou, não ache que Deus te abandonou. Deus está com você nesse tempo difícil, Deus está lhe provendo, Deus está sustentando a sua vida, Deus está provendo na sua casa. Creia nisso. Quando você entende isso, quando você traz como gratidão para a sua vida tudo aquilo que Deus tem feito e também gratidão por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, meu irmão, você atrai o favor de Deus para a sua vida. O quarto personagem que eu encontrei nessa história, e nós precisamos olhar também, que nós não podemos ser como esses, são os espias negativos. São aquele grupo de pessoas que foram espiar a terra quando eles chegaram na divisa com Canaã. E o que aconteceu? Esses caras, eles chegaram dando um relatório daquilo que eles viam na terra. O que eles viram? Eles viram os gigantes. Eles viram os descendentes de gigantes. E começaram a dizer, não tem como a gente entrar lá, os caras são muito fortes, os gigantes são muito grandes, nós vamos morrer, não tem jeito, nós atravessamos o deserto em vão, acabou, agora que acabou mesmo, nós vamos morrer. Eles não enxergavam Deus, eles só apenas enxergavam o problema, eles apenas enxergavam o gigante. E eles não conseguiam olhar para Deus e ver que Deus era maior do que o seu gigante. Do mesmo jeito nós vemos a história de Davi, em um momento da história que existe um exército todo de Israel sendo ameaçado por um homem chamado Golias. Olha só, um exército gigante de Israel não conseguia ver a força que Deus tinha. Olhavam para a sua própria força e eles não conseguiam avançar contra aquele inimigo. Mas Davi, quando chegou lá, que não era um soldado, era apenas um pastor que cuidava de ovelhas, quando olhou para aquele gigante, falou assim, quem é esse cara? Quem é esse filisteu? Esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Eu vou contra ele, não é com a força do homem, mas é com a força do Deus vivo. Meu irmão, entenda, nós precisamos olhar para o caos desse tempo, mas olhar com a perspectiva de que nós temos um Deus que é grande, na perspectiva que nós temos um Deus que não perdeu o controle, na perspectiva que temos um Deus que está sentado no seu trono, que tem todo o poder que foi dado nos céus e na terra, debaixo da terra, e Ele tem o poder para exterminar todo esse vírus, toda essa pandemia, acabar com essa crise. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender também que há um processo e nós vamos precisar passar por esse processo, e só quem sabe a hora de finalizar esse processo é Deus. Então nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Amém? Mas eu quero que você se atente a dois personagens. O primeiro deles é Caleb e Josué. Esses dois caras também eram um dos espias que foi olhar a terra de Canaã. Só que diferente dos espias negativos, olha só o que esses caras viram. Eles olharam para aquela terra, viram que era uma terra que emanava leite e mel, que tinham frutas gigantes, que era uma terra abençoada. E sabe o que eles falaram? Eles voltaram falando, vamos dominar a terra que Deus nos mandou. Vamos entrar naquela terra e vamos dominar. Mas existem os gigantes, existem os problemas, existem as dificuldades. Mas Caleb e Josué não olhavam para o seu problema, não olhava para aquela crise, não olhava para aquele deserto, não olhava para aquele gigante, sem antes olhar para o tamanho do seu Deus. Eu quero que você se inspire nesses dois homens de Deus, e nesse tempo de crise, nesse tempo de deserto, olhe para o seu Deus primeiro, depois você olha para o gigante. Porque quando nós olhamos primeiro para Deus, nós enxergamos que o nosso problema é pequeno. Quando nós primeiro olhamos para a grandeza do nosso Deus, nós vemos um Deus que venceu a morte, um Deus que tem todo o poder, um Deus que pode todas as coisas, e nós olhamos para o problema, olhamos para a crise e vemos que o nosso Deus tem o poder para parar quando Ele quiser, quando Ele achar que é a hora. Nós precisamos ter a nossa fé confiante nele, sabe por quê? Porque apenas aqueles que passam o deserto com a fé em Deus é que entram na terra de Canaã.
Muitas pessoas ficaram pelo deserto, muitas pessoas morreram pelo deserto, cara, porque não creram em Deus, não creram no poder de Deus, mesmo vendo e olhando todos aqueles milagres. Muitas pessoas ainda assim deixaram a sua fé ser abalada. Eu consigo ver milagres de Deus no meio dessa crise. Eu consigo ver a provisão de Deus no meio desse deserto, meu irmão. Então eu quero que você tenha essa ótica hoje, consiga ver aquilo que Deus tem feito nesse tempo, para que você entenda que nós estamos caminhando, que nós estamos passando, que nós estamos em meio ao deserto, e nós não vamos morrer nesse deserto, nós não vamos ficar nesse deserto, nós vamos passar por esse deserto. O terceiro homem é Moisés, o homem que tinha sua confiança em Deus e que buscava sua provisão em Deus, mesmo que isso custasse dias no monte. Moisés era um homem que tinha confiança em Deus, e toda vez que quando via um problema no meio do deserto, sabe o que ele fazia? Ele corria para Deus. Deus, estou aqui e agora, o que eu tenho que fazer? Como é que o Senhor quer que eu faça? Me diga. E Deus falava: tem um mar na sua frente, o que você tem na sua mão? Tem um cajado, toque na água. Está sem água, fale a pedra. Amém? Que nós possamos ter essa mentalidade e essa fé de que a nossa provisão vem de Deus, meu irmão. Você tem esperado nesse tempo de quem? De político? Você tem esperado de que? Dos médicos? Meu irmão, espere em Deus. Espere em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nesse dia. Quem você tem sido em meio a essa pandemia? Com quem mais as suas atitudes têm parecido em meio a essa pandemia? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Sua esperança está nas coisas que se veem? Ou sua esperança está nos céus? A sua esperança, o seu socorro vem do Senhor. Porque se a sua esperança estiver nos homens, meu irmão, você vai ficar pelo deserto. Mas se a sua esperança estiver no Deus vivo, todo-poderoso, nós vamos passar e vamos vencer nesse deserto. Essa pandemia, esse vírus, ele é bem pequeno mediante ao nosso Deus. Não há comparação, não é uma luta. Deus não está lutando contra o vírus, meu irmão. Deus não se rebaixou a esse papel. Deus não precisa lutar contra esse vírus, porque esse vírus é muito pequeno para o nosso Deus. Então entenda, Deus está no controle das nossas vidas. Coloque a sua confiança nele. Coloque a sua confiança nele. Precisamos ter os nossos olhos em Cristo Jesus. Então nesse tempo eu quero desafiar você. Viva no deserto, meu irmão. Se adapte ao deserto. Passe pelo deserto, caminhe pelo deserto, cresça no deserto. Josué, aquele homem que eu falei, ele entrou no deserto apenas um menino e saiu sendo o chefe, o líder de Israel. Como você entrou nesse deserto? Como você entrou nessa pandemia? E como você vai sair dela? Você vai sair melhor? Você vai sair uma pessoa melhor, uma pessoa madura? Ou você vai sair uma pessoa pior, acabada, destruída? Como? Como você tem vivido? Como você tem caminhado no deserto? Coloque sua confiança em Deus. Não desista. Vamos para frente, vamos passar por esse momento. Logo, logo nós estaremos juntos novamente para adorar o Senhor e olhar para trás e ver que tudo isso que nós passamos e estamos passando serviu para a maturidade da nossa vida, serviu para crescimento nas nossas vidas, serviu para podermos aumentar a nossa fé em Cristo Jesus, serviu para vivermos grandes milagres em Cristo Jesus. Então acredite, Deus não perdeu o seu trono, Deus não perdeu o controle, Ele está no controle. Confia nele, amém? Confie nele, descanse nele, coloque a sua esperança nele, porque Ele é o nosso socorro. Deus abençoe sua vida. Não vejo a hora para que possamos juntamente fazer cultos presenciais, para que possamos estar juntos adorando ao Senhor. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe todos aí da sua casa, amém?
E antes de terminar, eu quero orar com você. Pedir que você coloque sua mão no seu coração agora. E diga assim: Senhor Jesus, eu quero descansar em Ti. Eu quero colocar a minha confiança em Ti. Dizer que eu não confio em homens, mas a minha confiança vem de Ti, a minha esperança vem de Ti. Então, venha fazer morada na minha casa. Venha, Deus, visitar a minha casa nessa hora, a minha família, todos os meus familiares. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida. Venha mudar aquilo que precisa ser mudado. Venha colocar as coisas no lugar, Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero, se você quer entregar a sua vida agora para Jesus, reconciliar com Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de tudo aquilo que fiz distante do Senhor, e a partir de hoje eu quero viver uma vida nova em Ti. Eu quero ter a minha esperança em Ti, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe você. Próximo sábado nós estaremos de volta. Quarta-feira tem culto online aqui às 19 horas. Sábado novamente às 19 horas online aqui. E domingo às 18 horas também aqui no canal. Para você que ainda não assinou o nosso canal, assine aí. Se inscreva no nosso canal. Dê um like. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse culto com as pessoas que você conheça, para que elas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Siga nossas redes sociais, lá no Instagram, Igreja Nova Aliança Paragominas, e no Facebook também, Igreja Nova Aliança Emanuel, e aqui no YouTube, Nova Aliança Paragominas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e até mais. Amém. Glória a Deus.